Bom dia, pessoal do oitavo ano, beleza? Professor Marcelo aqui. Então, assim, gurizada, essa aqui é a primeira aula, tá? A primeira videoaula que nós começaremos a fazer agora. Toda semana, ou uma semana sim, outra não, vai depender, porque eu tenho outras turmas, é meio complicadinho isso aqui, tá? De fazer o upload dos vídeos, tá? Mas é importante que vocês assistam, prestem atenção, vai ter uma atividade depois sobre isso aqui. Isso aqui vale como aula, tá, pessoal? Como se fosse a explicação da aula da semana. Tá? Depois, quando nós voltarmos, sabe-se lá Deus quando, mas um dia nós vamos voltar, esse conteúdo já foi trabalhado, vocês estão acompanhando, podem tirar dúvidas comigo, né? E depois eu vou cobrar ele em trabalho, em provas, tá? Quando a gente puder voltar, certo? Ou se a gente vai ter que fazer alguma prova por aqui mesmo, tá? Então vamos se acostumando com isso, pra gente não perder mais tempo, tá? Então assim, eu vou fazer agora nessa aula aqui um resumo dos principais acontecimentos do século XVIII, que é o que a gente estava aprendendo até agora, para a gente poder entrar no século XIX, né, a partir de 1800, século XIX. Então, assim, são são cinco, na verdade, tá? Estou com uma colinha aqui, tá? Cinco etapas, tá? Cinco momentos que eu considero, que eu elenquei aqui como os mais importantes do século XVIII para a gente entender, né, o século XIX, tá bom? Então, assim, o primeiro grande evento que nós temos é a Revolução Industrial, tá? Ela foi de 1760 até 1820. Ocorreu essa primeira, houveram três revoluções, mas essa primeira ocorreu só na Inglaterra. As outras vão abranger outros países, tá? E foi a primeira, e talvez a mais importante do ponto de vista histórico, né? Porque mudou a forma de produção das coisas, tá? Por que Revolução Industrial? Indústria no sentido justamente, né? De como a produção foi mecanizada, ou seja, começou a se usar processos mecânicos, tá? Máquinas para fazer um serviço que uma pessoa faria à mão, tá? Que a gente chama manufatura, que é o trabalho semi ou artesanal, tá? Certo? Por exemplo, uma costureira, quando ela produz uma roupa, ela pega o tecido, aquele é um trabalho artesanal, uma manufatura. Quando é uma fábrica, quando é uma máquina que produz isso, é um processo industrial, tá? Então, a Revolução Industrial na Inglaterra foi isso. Ela começou principalmente na área dos tecidos, tá? Com a matéria-prima do algodão, e se criou a indústria têxtil, que é a indústria, né, de tecido que era importantíssima, né, para começar para as pessoas se vestirem. Então, precisava se produzir muito. Com o surgimento das primeiras máquinas, que começaram a fazer o trabalho de pessoas, os dos teares, que é né, aquele quadradinho que tu vai tramando os fios, a máquina produz muito mais em menos tempo, né, pessoal? Então a produção aumentou muito, logo os preços dos produtos vão poder ser menores, então o cara que era o industrial consegue vender mais, né, por um preço menor, então tem mais procura, mais consumo e, obviamente, dá mais lucro. Então foi um grande fenômeno, tá, na Inglaterra. A Inglaterra se tornou a maior potência de exportação naquela época, justamente por isso, por ter a capacidade de produzir muito mais que os outros países. Então começou a acontecer outros fenômenos, né? As pessoas começaram a deixar seus trabalhos manuais e ir trabalhar nas fábricas, porque as máquinas não eram totalmente autônomas, o pessoal tinha que trabalhar em alguma etapa, né, ou controlar a máquina, então as pessoas vão começar a trabalhar nas fábricas, e aí vai gerar uma série de outras questões e fenômenos, inclusive outros problemas, né, que é a exploração do trabalhador, a falta de direitos, né? O pessoal trabalhava 14 horas por dia, a família inteira, até as crianças. Então, vai gerar uma série de outras coisas que vão depois dar um impacto social, tá? Então, a primeira foi a Revolução Industrial na Inglaterra, tá? Segundo, pessoal, tá? É um movimento intelectual, filosófico, que a gente chama de o movimento iluminista ou da ilustração. Né? Iluminista, no caso, é de iluminar, né? No sentido de iluminar a mente das pessoas. Quem eram os iluministas? Os iluministas eram intelectuais, filósofos, professores, economistas, que se identificavam com, é, com alguns questionamentos em comum. Tá? Então, não era um movimento assim
como um partido político, como um grupo. Era um movimento mais intelectual, ou seja, eles trabalhavam, produziam livros, escreviam artigos em jornal, revista, e todas aquelas pessoas escrevendo mais ou menos no mesmo viés, tá, no mesmo sentido, então ficou conhecido como movimento iluminista. Ele foi principalmente forte, tá, na França e na Inglaterra. Tá? Então, assim, basicamente, o que foi esse movimento? Era um movimento que contestava, né, questões políticas e sociais daquela época. Lembrando que naquela época nós tínhamos o quê? O antigo regime, que é o regime monárquico, onde tinha um rei, né, que governava de uma maneira exclusiva, tá? Onde tinha uma aristocracia, uma nobreza, aqueles de sangue azul, né, que tinham mais direitos que as outras pessoas. Tá? Havia uma desigualdade entre as pessoas, havia um governo que a população não participava. Então, os caras começaram a questionar, esses pensadores começaram a questionar isso. Um lema que eu uso sempre para tentar entender, que foi o lema que os revolucionários franceses, que inspirados pelos iluministas, adotaram e aqui para nós dá para a gente usar, para a gente entender, né, é o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? Foi o lema que os revolucionários usaram, inspirado nos iluministas. Tá? Então isso a gente usa para tentar entender isso de uma maneira resumida. Tá? Então, primeiro, liberdade. Liberdade por quê? Porque as pessoas queriam ter mais condições, porque naquela época não havia, por exemplo, liberdade de expressão que existe hoje. Hoje tu pode criticar o governo, o governante, os governadores, os políticos de um modo geral, um empresário, figuras públicas, né? Dono do jornal, pode ir lá e sentar uma reta nele, criticar ele na internet, na TV, né? E tu tem esse direito porque é garantido para ti. Existe a Constituição, que é a lei que rege o país, que nos garante esse direito. Desde que eu não ofenda pessoalmente a pessoa, eu tenho direito de criticá-la, tá? Desde que eu não falte com um respeito pessoal. Então, isso não existia. Então, os intelectuais começaram a trabalhar para que as pessoas tivessem esse direito de liberdade de expressão, de expressar o seu descontentamento com o país, com a sociedade, com tudo. Né? Igualdade. Como eu disse, não havia igualdade entre as classes. Né? O camponês é o camponês, né? O trabalhador da cidade, o sapateiro, a costureira, né? O cara que trabalha numa construção civil, eles não tinham os mesmos direitos que, por exemplo, o aristocrata, o nobre, aquele cara que era ligado à terra, que tinha um título, né? Era um duque, era um barão, né? Era da família real. Esse cara tinha muito mais direitos, né, do que os outros. Então havia uma desigualdade civil, as pessoas não eram iguais. Não eram tratadas igual e não eram nem julgadas de forma igual. Tá? O cara que era um nobre ia ser, se cometesse o mesmo crime que uma pessoa simples, sem origem, né, de origem humilde, ele não seria julgado da mesma forma, nem pelas mesmas pessoas, provavelmente. Tá? Então havia uma desigualdade institucional. Não era nem que nem hoje que existe uma desigualdade. Tecnicamente todo mundo é igual, mas a gente sabe que não é bem assim. Né? Naquela época nem assim, as pessoas não havia igualdade mesmo. Tá? Então começou a se haver um questionamento por parte desse movimento de que deveria haver uma igualdade civil entre as pessoas, ou seja, pelo menos perante a lei, todos deveriam ser iguais. Tá? E o último é a fraternidade. Fraternidade, né, é o espírito fraterno, o espírito de, né, de tratar o outro como meu irmão. O meu irmão no sentido de que ele é igual a mim. Tá? Que ele tem os mesmos direitos, as mesmas obrigações, responsabilidades, que nós temos que cumprir as leis, né? Nós temos que trabalhar, nós temos direito a certas coisas, né? Então todos são irmãos, nesse sentido de também ter uma união entre as pessoas. Tá? Porque realmente havia muita dificuldade, muita rixa entre as classes. Esse movimento, pessoal, vai desembocar em duas revoluções que vão vir em consequência dele, que é a independência dos Estados Unidos em 1776 e a Revolução Francesa em 1789. Essas duas revoluções, pessoal, claro que tem suas características, elas foram totalmente influenciadas pelos iluministas e por esses temas que eles discutiam. Tá? De ter democracia, de haver um governo popular, onde as pessoas participavam, as pessoas eram iguais.
né? E eles acabaram por tentar acabar com essa desigualdade e dar ao povo mais possibilidade de ter acesso, né, a discutir as questões própria dele e da nação, né, dos rumos da política do país e tudo mais, né? No caso dos americanos, eram as 13 colônias, como era chamado, né, não eram Estados Unidos ainda. Eles se tornaram independentes dos ingleses e instauraram um governo democrático, onde o presidente, como é ainda até hoje, ele é eleito pelo povo, tá? E outros governantes também. A Revolução Francesa teve esse viés no início, quando começou, com a queda da Bastilha, aquela prisão, e era também um local de armazenamento de munição, que era a Bastilha, né? Eles começaram e acabaram tirando o rei, a família real, foram decapitados, né? E a ideia era justamente criar um governo popular, onde as pessoas pudessem participar, onde houvesse igualdade, no mesmo viés, tá? Porém, depois de 10 anos da Revolução Francesa, começou em 1789, em 1799, o general Napoleão Bonaparte deu um golpe, né, com o apoio da burguesia, né, que é aqueles os comerciantes ricos, né, ligados às cidades, deu um golpe de Estado e acabou tomando o poder para si. Né? Então, a Revolução Francesa começou com um viés democrático, mas acabou sem democracia, acabou com um tirano que acabou se tornando depois o imperador da França. A gente vai ver na próxima aula depois, né, na semana que vem, a Era Napoleônica, tá? Então, mas, ao fim e ao cabo, eles tinham essa inspiração iluminista desse movimento, tá? Então, essa foi a tônica, mesmo que no final não tenha acontecido assim. No final tenha se tornado a monarquia de novo, só com outra pessoa, tá? De origem não nobre, né? Que era o caso do Napoleão, tá? Que era um homem de... Era um general, era um homem importante, mas não tinha uma origem nobre francesa. Inclusive, ele era de origem italiana, certo? Então, pessoal, vai ter uma atividade, façam essa atividade e marquem ela como concluída. Não esqueçam disso, tá bom? Tá? Olhem essa aula, pesquisem na internet, é bem tranquilo. Tá certo? Então se cuidem aí. Deus abençoe vocês. Um abração. Até a próxima.